quando eu faço uma revista para o agro, uma revista para o público jovem, uma revista para o público de esporte, por exemplo, eu estou possibilitando maior patrocínio. Olha a nota fiscal. 20, 30 anos atrás, nossa preocupação era fazer uma campanha incrível e decidir qual que era o veículo que dava mais acesso para ela. E com essa hiperpersonalização, como que é difícil a gente criar individualmente uma campanha, né, amiga? O negócio tá muito complexo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. E hoje nós vamos falar sobre inovação de uma forma que você nunca viu. Mas antes quero fazer a minha audiodescrição. Hoje estou no mesmo cenário que estou sempre aqui no Deliberado, mas agora vestida quase que de astronauta, com essa roupa linda, que eu vou contar de quem é no final. E trouxe uma convidada incrível, que é consultora de transformação cultural, é mentora, fala sobre comunicação, cultura, é jornalista, é profissional de TI. Tanta coisa que essa mulher maravilhosa faz, que a gente vai descobrir aqui. Mas seja muito bem-vinda, Frances Aquino. Que honra ter você aqui, minha amiga. Imagina, Ju, a honra é minha. Te acompanho sempre. Um sucesso Deliberado. Que alegria poder estar aqui, conhecer seu estúdio, conhecer suas pessoas. Coisa boa, e poder estar falando sobre esse assunto que é tão precioso. Mas não é de hoje, né? Que é a inovação. Exatamente, nós vamos falar sobre isso. Sua audiodescrição, como você é, dona Frances? Bom, eu sou uma mulher de pele parda, eu estou hoje com um batom vermelho, brincos também vermelhos compridos, meu cabelo ele é preto no ombro, eu estou com uma blusa bege, duas pulseiras marajoaras, amazonenses. Ah, que lindo! Nos meus braceletes de mulheres poderosas. Linda, linda. E você é uma mulher poderosa. Oh, e por isso que a gente também te trouxe para falar de quê? De inovação. E antes de começar, a gente estava aqui já deliberando e falando que parece que a pauta de inovação veio de janeiro para cá, né, Frances? Me conta, como é que é isso? De quando vem inovação? Não, na verdade, eu não sei precisar de onde vem inovação e quando vem inovação. Sempre, na verdade, mas a gente falando de algumas temáticas assim, né? Bom, desde que o homem pensa em buscar território, sair de outro ambiente, né? Deixar de ser sedentário, ser nômade, na verdade, né? Eu acho que ele foi criando possibilidades, né? Então, quando a gente olha a inovação por essa ótica, ela transforma um pouco essa visão que se tem muito hoje de ser a tecnologia. Mas isso não está tão errado, porque desde quando a gente pensa na energia elétrica, na mudança, né, dos veículos, dos carros, enfim, agora com a pandemia que disruptou várias tecnologias, vários projetos que estavam engavetados, né? E que possibilitaram até a promoção e a aceleração de muitas empresas, né? Porque tinham esses projetos já pensados. Então, inova quem tem esse olhar no futuro, antecipando esse olhar de futuro para o presente. Então, lendo sinais, olhando tendências, olhando os movimentos e percebendo, olha, isso vai acontecer, isso tende a acontecer. Capacidade de diagnóstico. E aí você se prepara para o que está mais quente, obviamente, né? Se é que dá tempo de se preparar para isso, como aconteceu no caso da pandemia, as empresas que estavam preparadas, com a tecnologia preparada para ganhar o e-commerce, ganhar o mercado, enfim, quando as pessoas foram para suas casas, de maneira global. Mas também essa outra linha de você poder conectar um outro universo, olhar para frente, olhar para a tendência e poder também se antecipar a essas tendências. Então, quando a gente levanta perguntas, né? Por que não? E se? Né, a gente às vezes tem pouca coragem de avançar para esse novo, mas a pessoa que está sempre, ou a empresa, ou a instituição que está sempre olhando para este lugar, é a instituição que começa arriscando, aprendendo, mas tem outras formas metodológicas que o mercado agora tem nos provocado a pensar. E é um pouco do que a gente vai falar aqui. Então, inovação. Inovação é quem pergunta e ousa fazer algo que vá trazer nota fiscal. Muito Porque bom. não adianta pensar, ter um monte de ideia e aquilo não virar negócio. Caixa. Exatamente. E a gente pode falar que a inovação ela anda do ladinho ali da criatividade, que é a capacidade de resolver problema.
só que diferente? Eu falaria, eu concordo com você, eu falaria que anda junto, sim. Porque a criação, ela vem do diferente, né? Do pensar algo, do criar algo novo a partir daquilo, né? A questão é que talvez vai envolver um pouco mais de questões relacionadas àquele que você está pensando. Então, por exemplo, eu vou não ser é só ter a ideia, né? Não, e o que uma problemática hoje é a execução, né? Você tem muitos criativos e poucos executores, não tem? E as histórias das grandes empresas sempre foram uma mistura dessas cabeças, né? De você ter uma pessoa que tem a ideia, que é super criativo, e tem até 4 tipos de lideranças também. Uma delas é a liderança criativa, é aquela que tem as grandes ideias. Cara, você vai pedir para executar, não vai acontecer. Né? Então você precisa de outro skill que vá ser desenvolvido também com criativo para poder fazer aquilo executar. Então, inovação também, um ponto que você traz conectando a criatividade é a junção de skills complementares para fazer a coisa acontecer. A gente fica naquela coisa, não, uma pessoa vai ter tudo e vai conseguir executar tudo. Não, gente, não sofram com isso. Na verdade, busca as pessoas para somar as suas competências para ser, de fato, um projeto colaborativo e inovador. A inovação pauta colaboração. Ela pede colaboração. Então, quem está aí no eu keep, eu tudo, está indo para um caminho muito controverso, né, do que se pauta sobre essa temática. Exato. Por isso que a gente tem, às vezes, pessoas geniais que nunca ganharam nada com isso. Né? E quando você fala de toca ali no dinheiro, no negócio, emite nota, aí a gente fala, agora entendi. A inovação vai muito além. E tem a ver com tecnologia, Francis? Sempre? Hoje, por estarmos vindo de uma pandemia e de precisarmos estar com conhecimento mais digital, mais aprofundado de tecnologias, e também a gente está na palma da mão dos nossos filhos, né? Todas as redes de contato, a usabilidade evoluiu demais, né? A gente for ver a usabilidade de hoje, a usabilidade de, 20 anos atrás. Inclusive, quando eu comecei minha carreira desenvolvendo portais e sites, tipo assim, não, pelo amor de Deus, você hoje faz isso de uma maneira muito simples. Então, você começa a pensar numa IA, numa cibersegurança. Então, na verdade, hoje ficou mais complexo pelo acesso, pelo volume de informações que a gente sobe. Então, já se fala em computação quântica, se fala em outras tecnologias, porque como que vai segurar, né? Como que a gente vai conseguir minerar esse volume de dados que todas as pessoas estão produzindo? Então, se a gente pegar dos meus skills aí, você citou bem, é o jornalismo, né? O jornalismo é você, há 20 anos atrás, você produzia conteúdo e não tinha o Google, né? 20, 25 anos, você não tinha o Google. Então, eu lembro da gente desenvolver com uma fábrica de software, porque foi até um projeto que eu desenvolvi na conclusão de curso de jornalismo. Quantidade não é qualidade. E eu tinha uma demanda muito grande, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Era uma das quintas mais rentáveis de conectividade do mundo, um grande laboratório. Então, dentro desse contexto, assim, olha, eu não gostaria de ficar produzindo textos sem parar, sem saber o que a audiência estava querendo. Então, a questão de visão de resultados. Nossa. A leitura e o letramento digital traz isso muito para você, né? Você tem o acesso às informações ali e como você não analisa essas informações. Então, poxa, vamos pensar em trazer isso. E a gente fez todo um back-office, onde a gente começou a verificar as pessoas no estado de Minas, o que acessava e como acessava, as páginas mais acessadas. Não estou falando de mapa de calor, estou falando de dados mesmo. E, por exemplo, em outra região que também a gente atuava, e qual era o consumo dessa região. Consumos diferentes. Aí você começa a ter uma análise dos dados, isso eu estou falando de 25 anos atrás. Isso foi há 25 anos? 25 anos atrás. De poder analisar esses dados e trabalhar de maneira diretiva. E a gente está falando de tecnologia, mas olha, veja bem, a tecnologia ela vem a serviço do humano, né? Então, quando eu falo de 25 anos atrás, a gente ter uma pergunta, a pergunta criativa, ter uma execução, e essa execução trazer análises, fez com que os resultados dessas análises
chegassem nas mesas de decisão. Uhum. E aí você fala de nota fiscal, é você ter o orçamento para o ano que vem, Uhum. porque entende que aquele projeto é um projeto que ajuda a desenhar o que é consumo dentro daquela esfera, né? Da esfera, por exemplo, organizacional. Então, hoje a gente vê muita tecnologia, porque realmente a gente tem a inteligência artificial generativa, que com uma usabilidade simples, tão simples quanto o Google, né? Uhum. Hoje o Google não é tão simples assim, tem uma complexidade. Mas você tem uma IA generativa que você coloca, né, um prompt ali. Hoje todo mundo sabe o que é prompt. Mas só os profissionais de TI sabiam. Exatamente. Então você coloca lá um comando e o comando vem estruturado para você, né? Então, o que você pode fazer com isso, né? E com uma automação, o que você consegue também amplificar relacionado a isso? Então, não entender, vem muito do nosso papo que a gente está tendo de visão de tendências, né? Está se permitir hoje, com toda a acessibilidade de conhecimento, de educação e conteúdo disponível, gratuito e de qualidade, não se apropriar do que é tendência, se permitir ficar defasado e não colocar os dois pés no futuro do trabalho. Nossa, maravilhoso. Então, assim, a tecnologia está aí para nos tornar humanos melhores e mais analíticos. E você acha que esse novo momento da tecnologia, ele dificulta os tomadores de decisão? Vamos levar aí um jornal, né? Para entender isso, a gente tem aí a generativa, um monte de informação. Se esse profissional ele não se capacitou para compreender esse novo momento, ele não consegue nem compreender o que o público dele está falando. Ele tem um monte de ferramenta e não consegue recortar. E antigamente, há 25 anos, você conseguia. Você falava, olha, estão lendo sobre café, sobre tecnologia, sobre comunicação, e hoje... Você falou um exemplo interessante, né? O jornal. Hoje, como sempre foi, a nossa busca foi por leads, né? Eu precisava chegar nas pessoas certas com o conteúdo certo. É sobre isso que a gente está falando. Na verdade, qualquer frente comercial, qualquer tecnologia hoje que vá atender uma necessidade do consumidor, ela precisa passar por essa jornada. Sim. Só que lá atrás, quando você pensa no jornal, o jornal ele começa com os folhetins, com aquela comunidade, o primeiro ambiente ali. Depois ele vai evoluindo também com as tecnologias, tecnologia de impressão, de gráfica, enfim, né? Vieram outros equipamentos relacionados a isso. E aí vem uma inteligência humana. Ok, eu posso produzir mais em maior escala, mas onde está o meu público? Para onde eu vou? Aí começa a questão das revistas e a segmentação dos perfis. Quando eu faço uma revista para o agro, uma revista para o público jovem, uma revista para o público de esporte, por exemplo, eu estou possibilitando maior patrocínio, olha a nota fiscal. Maior patrocínio especificamente. Agora, isso é de quando? Então, quando a gente começa a relacionar todas essas etapas, mudou-se a tecnologia. Mas o que se quer ao final? O que se quer é gerar nota fiscal. E para se gerar nota fiscal, eu preciso entender quem é o meu consumidor, quem é meu cliente, como que eu vou atendê-lo melhor. Isso que hoje fala-se muito da hiperpersonalização. Você tinha o business to consumer, você tinha era fácil, o B2B, né? Hoje, depois, tempo atrás, foi o H2H, né? Que é o humano por humano, um para o outro, e hoje você tem a hiperpersonalização. A pessoa, quando recebe uma comunicação, você trabalha a inteligência artificial para se sentir única. Exato, individualidade. Para se sentir única. Parece que aquilo ali está conversando com você, mas na verdade, hoje você tem mais acesso às informações das pessoas. Então, poder vender com mais assertividade é muito mais rápido, muito mais fácil. Porém, se você não entende de como essa dinâmica funciona, você vai nos modelos tradicionais analógicos. Exato. E aí vai perdendo, obviamente, mercado. Maravilhoso. Eu dei uma entrevista na TV Horizonte aqui e a gente estava falando de publicidade, né? E a gente lembrando que há 20, 30 anos atrás, nossa preocupação era fazer uma campanha incrível e decidir qual que era o veículo que dava mais acesso para ela. E com essa hiperpersonalização, como que é difícil a gente criar individualmente uma campanha, né, amiga? O negócio está muito complexo. E a tecnologia tinha que facilitar. Ela está tornando mais complexo? Qual que é a sua visão disso? Bom,
o modelo de pensar onde chegar e como chegar, a gente já sabe bem. Uhum. A questão é como a gente chega com mais assertividade de maneira mais rápida. Eu sou da época onde a gente perguntava como a gente ia mensurar, né, o ROI, né, o retorno do investimento que era colocado nas comunicações em larga escala. Hoje já se tem isso. Então, e eu percebo muitos colegas, inclusive sou jurada da ABERJ, de outras instituições, que você vê uma dificuldade de identificar. Ora, se você faz uma campanha, por exemplo, que é de recrutamento de profissionais, o seu retorno como comunicação tem que ser quantas vagas preenchidas. Ah, não, mas isso é do RH. Não, isso não é do RH. Não é mais, porque né? você está, Sim. não institucional, você está a serviço do negócio. Uhum. E aí, de onde você vai tirar as ideias brilhantes, né? A criatividade, onde que você vai brilhar? Você vai brilhar quando você sai da cadeira, vai a campo, suja as botas, como o Lucié de Manduca sempre nos diz, né? Que é de Customer Experience, uma referência minha em Customer Experience, né? De você sujar as botas e entender o que aquele cliente consumidor quer. E às vezes é o cliente de dentro da empresa, que é uma diretoria, uma área que precisa daquele apoio, e você vai cooperar. Olha a inovação aí. Não é equipe, é colaboração. Né? E como que você vai trabalhar isso numa outra esfera para o público externo também, né? Para os consumidores de uma maneira geral. Então é engraçado, tipo assim, poxa, tá falando de um monte de coisa. Gente, isso tudo é inovação. É isso, né? É perguntar direito, é saber quem quer atingir, que retorno você vai trazer e acompanhar esse retorno com uma nova forma de pensar. O resultado não era o que era antigamente. Não né? era. Não se faz exatamente. como era antigamente. Muito bom. E você está falando dessa história toda, e como você tocou nesse assunto que há 25 anos, lá no jornal, você teve essa disrupção, a inovação sempre teve aí dentro desse coraçãozinho. Você já viu esses traços desde nova, assim, essa inquietude? Quero fazer diferente tudo. Mas é engraçado, né, Ju? Não vem com nome de inovação pra gente. Não vem. Por isso que o povo acha que é novo. E a gente é bom em criar rótulos e fazer esses rótulos se venderem, né? Só que eu sinto também um afastamento, né? Quando você cria esses neologismos, né? Olha só. Então, você tem hoje uma massa de consumidores, não, de empresários pequenos e médios empreendedores que estão sofrendo consideravelmente relacionado a essas tecnologias. E aí, um dos movimentos que a gente tem trabalhado muito é aperfeiçoar uma simplicidade dessa linguagem para esse público. Nossa, né? Para ele entender, para ele pegar, para ele desenvolver. Por exemplo, uma das iniciativas coisa simples assim, como que eu posso pegar uma IA generativa que alguém criou, por exemplo, para publicação de conteúdos ou publicação no Instagram e fazer isso de maneira automatizada? Hoje você consegue fazer isso. Você popula um banco de dados de informações relacionadas ao seu negócio e o sistema ele traz aquilo para você de maneira inteligente. Então, hoje você precisa mais pensar, porque o texto você vai revisar, a arte você vai analisar, mas o conteúdo ele dá para ter mais escala. E se você colocar mais uma etapa ali, já publica para você e você só tem o retorno dos números, né, do que foi publicado. Para citar um exemplo assim, que existe. Agora, o quanto a gente trabalha esses neologismos para separar, né, as pessoas, mais uma vez, a inovação ela vem da colaboração. Então, quanto mais juntos aprendendo sobre o que isso a gente faz a economia girar, circular e tem um propósito mais bacana e mais valioso, né? E todos ganham. A verdade é sobre isso, né? Não é concentrar a riqueza. Exato. Né? É distribuir. Ela só é válida quando dividida, né? Exatamente. Francis, e quando a gente relaciona que é da sua área também, a inovação e a comunicação, como é que essas duas coisas podem andar juntas? Adorei que você falou aí do pequeno empreendedor, mas a gente tem dica, assim, olha, sempre pense na comunicação com a estratégia X. Tem uma fórmula, uma ferramenta? O que você pensa sobre isso? Engraçado que eu estava discutindo eu fiz marketing estratégico também, né? Assim, toda a minha preocupação não era na produção, era na gestão da produção
E depois, como que a gente analisa as áreas de negócio, né? A inteligência do negócio para estar a serviço, né? E tem uma metodologia fantástica que é o OKR, né? Então, assim, se você não tem objetivos claros, você está à deriva. Então, você tem que entender o que, para quê, como, quando e quanto, né? Então, e olha, isso não é tecnologia. Isso é você fazer um planejamento estratégico e dali você parte para o plano de ação, né? Então, assim, ok, meu objetivo é esse. Eu preciso que essa liderança distribuída aqui, né? Que as pessoas, lideranças situacionais e não de cargo, não de hierarquia. Mais uma vez, inovação está mudando um pouco o design organizacional, né? Então, eu começo a distribuir o que cada um vai cuidar. Aí eu for listo. Poxa, eu preciso fazer isso aqui para poder chegar nesse período de tempo, nesse lugar, né? É muito do que era visão, missão que as organizações colocavam, ainda colocam, mas é de uma maneira prática. Sim. Mas o segredo é a execução, é acompanhamento. Então, por exemplo, se eu tenho hoje a tecnologia me trazendo os dados, se aquilo atendeu ou não, eu consigo mudar de rota em tempo. Então, se eu não acompanho, não faço a gestão, não tenho essa governança, eu estou colocando um plano bonito, uns objetivos interessantes e as coisas não estão sendo executadas. Então, o que a tecnologia nos possibilita hoje é sermos gestores melhores. Mais assertivos. Quem tá conectado hoje com um mindset inovador, isso é uma forma de pensar. Assim, não posso perder tempo em executar algo que vá trazer um impacto social ou para aquela comunidade. Então, eu tenho uma ideia, eu preciso executar. Mas é o fail fast, né? Que é de você poder executar, errar aprendendo, né? Então, a questão do mindset inovador é tirar essa ideia de que o erro é um problema. O erro é um problema se ele não é preciso, né? A precisão do erro, porque aí gera aprendizagem. Se eu vi que eu coloquei um objetivo, coloquei um plano de ação, executei aquilo, e os resultados que me foram trazidos são resultados que não foram efetivos, o que eu faço? Eu vou continuar naquele plano? Muda a rota imediatamente. Muda a rota. Pelo amor de Deus. Muda a rota. Faz parte da metodologia ágil essa. Exatamente. E que pode ser entendido também, né? Eu trabalhei na Falcone por 5 anos, então, e aprendi muito nessa grande escola, né? É um PDCA, é um plan do check act. Perfeito. É tipo assim, é planejar, né? Fazer, checar e agir. Então, assim, costuma-se muito delegar, né? Delegar é muito bom, delargar que é o problema, né? E aí o problema é por causa da execução. Então, assim, o quanto você está acompanhando. E aí a tecnologia? A tecnologia traz pra gente os números. Então, se você tem um Instagram, seu Instagram não está convertendo em venda, você está fazendo um monte de conteúdo bacana. Só. E investindo tempo, dinheiro e esforço nisso. Então, assim, uma coisa básica, né? Qualquer pequeno empreendedor hoje tem um Instagram na mão. Mas mede, mensura, entende qual é o post que mais deu retorno. Isso eu tô falando de um exemplo específico do Instagram, mas vale pra tudo, e meu né? estoque, e minha eficiência, a distribuição de tarefas da minha equipe. Eu gosto tanto desse produto, ele não sai, então talvez não seja o seu produto. Vamos focar no que está vendendo. E aí vem inovação. Por quê? Pra quê? Pra quem? E aí é o errar rápido, né? É tipo assim, ó, então vamos testar isso. Agora você não faz sozinho, você traz os dados, reúne a galera, gente, time. E aí? E tem um outro ponto importante voltado para a inovação também, que é a questão que tem a ver também com o coletivo, que é um coletivo, não é de cabeças pensantes como a minha. É de várias cabeças pensantes, complementares à minha. Então, hoje pensar no produto, né, é pensar de uma maneira que seja uma tecnologia que também vá atender. Eu estava num evento bacanérrimo de Customer Experience em São Paulo, semanas passadas aí, e um dos pontos que foram trazidos parece que são 4 milhões de pessoas surdas no país. Uau!
e que a gente não faz tá nenhum olhando pra esse conteúdo número. igual você fez a audiodescrição. Exato. E sabe qual que é a solução inovadora para incluir esses consumidores? Legenda. Simples, não? Simples Que assim. E coisa, que hoje né? é automatizado. E hoje a Exato, e dá pra tecnologia fazer já. possibilita. E eles compram, viu? Maravilhoso. A Anitta Cardoso ensinou muito pra gente aqui sobre isso, né? Francis, e como que a gente sobrevive numa sociedade que está respirando inovação? Tem gente que tem resistência, né? Essa pessoa, esse colaborador ainda cabe? Ele pode ser tratado? Como é que você vê isso? A gente olha muito para o território, né? A gente está muito em Minas, olha muito esse território. Eu já estive em outros estados e outros países, né? As dinâmicas são diferentes. Então, a gente tem uma bolha de inovação, obviamente, né? Que as pessoas vivem, transpiram isso. Por exemplo, você tem o Orbe, que toda última semana do mês abre as portas, traz uma agenda de tecnologia para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo. Isso é gratuito. Agora, vem muito do movimento individual, assim. Um momento que eu tenho consciência de que eu quero estar mais por dentro do que está acontecendo, de produzir algo de valor, eu preciso também buscar onde estão essas esferas, né? E eu não vejo muito esse comportamento, infelizmente. E não vejo esse comportamento também dentro das organizações. Eu vejo as organizações estruturando suas áreas de inovação, às vezes de uma maneira não tão substanciosa quanto deveria. Então, por exemplo, tem um centro de P&D, tem um orçamento dedicado para isso. As soluções, elas são pautadas com base nos objetivos estratégicos da companhia. Eu preciso desenvolver algo, vou fazer uma inovação aberta, vou conectar, por exemplo, um problema que eu tenho com outras pessoas fora da companhia para poder solucionar essas questões, né? Ou vou trazer pessoas de outras diretorias e vou fazer um processo colaborativo para né, desenhar um pouco do que a gente pode sair do outro lado. Então, as organizações, pelo menos as que eu tive muita experiência, assim, têm receio de trazer problemas para a mesa. Sim. E os profissionais também, eles tendem a ser tolhidos de trazer problemas para a mesa. É cultural, né? E essa cultura, ela acaba perdendo essa visão, essa visão de inovação, né? Então, se hoje a gente tem um problema, tipo assim, poxa, mas chega a geração K, linha, dentro da organização e não se identifica. Não se identifica. Tipo assim, gente, a gente está preparado para lidar com 5 gerações dentro das organizações e gerações que viveram contextos diferentes, né? E tem desejos, expectativas organizacionais diferentes. Então, esse também é uma problemática de inovação e que pode ser transformado em pergunta. Então, como eu vou lidar e me preparar, eu sendo RH, uma área de benefícios, como eu vou me preparar para um país que está envelhecendo? Como que eu vou me preparar? Então, muito bom. A inovação, ela parte muito disso, sabe, Ju? Tipo assim, ok, eu tenho um problema. Não, eu tenho um problema. Como que eu executo? Como que eu coloco para rodar? Com quem eu vou conversar? Com quem eu vou compartilhar? Então, o convite é muito esse, tá, Ju? Das pessoas entenderem que o equipe não vai funcionar, que eu preciso atuar com mais pessoas diferentes da minha forma de pensar e agir, mas todo mundo tem que estar combinando que tem que sair alguma coisa que a gente vai experimentar e tem que gerar nota fiscal e resultado lá na frente. Senão vira uma grande brincadeira. E a inovação não é um lugar que você vai testando muita coisa. Os cases provam que a inovação, você falando das organizações, as organizações que mais avançam relacionadas às temáticas de inovação e tecnologia são as organizações que conseguem levar a sério o processo, né, de ideação, de execução e trazem retorno financeiro para a empresa. Basta uma área de apoio. Eu já vi RH trazer resultado. Eu já vi jurídico trazer resultado, conectado com a área de tecnologia. E quando você coloca nos canais institucionais, até internos, esse resultado,
outras áreas começam a querer beber daquela fonte. Sim. Então, essa potencialidade de boca de funil que a gente tem, né, desse grande megafone que é a comunicação, não adianta fazer, executar, trazer resultado financeiro, inclusive. É também fazer, executar, mostrar como foi a jornada, que não foi simples assim, e poder comunicar quem foram as pessoas que construíram aquela ação. E aí sim outras áreas começam a falar, opa, peraí, ele gerou resultado, então quero saber como ele fez também. Aí cria aquele benchmark interno. Não tem muita novidade nisso, na forma como fazer, sabe? A gente já sempre trabalhou assim. O que eu vejo, talvez, como uma ponta de lança, é a gente ter essa coragem de trazer os problemas para a mesa, sabe? E a forma de trazer, mas também as pessoas que vão trazer a solução, né? Aí a inovação começa, de fato, a acontecer da maneira certa, com pessoas engajadas, trazendo retorno e comunicando da maneira certa. E hoje a gente tem empresa que não deixa o time nem se comunicar, né? E quando você joga na mesa essa história de precisa de relacionamento para inovar, de um time, de uma comunidade, de um squad, sei lá o que você quer chamar, muda tudo, né? E você acha, Francis, que toda empresa tinha que ter um time de inovação? Ou a gente não precisa dar nome para as coisas? É só estar pensando diferente, resolvendo problemas? Depende do momento e da cultura da companhia. Porque a gente gosta de falar, não dei um cenário, né? Porque a gente gosta de falar para o pequeno aqui também. A empresa de 10 pessoas, inova como? Melhora essa pergunta. Se a gente for pensar o empreendedor, por exemplo, com 10 pessoas na equipe, ele vai inovar na dimensão do que ele tem. Então, assim, você fala, poxa, as pessoas vão participar, não vão participar? O dono da Amazon falava, olha, você precisa colocar um time que possa comer uma pizza. Então, assim, times grandes não são times, não que são bons executores. Exato. Na verdade, quanto mais pessoas, menos ágil e eficaz vai ser o seu processo. Então, é importante entender que times pequenos têm possibilidade de fazer coisas grandes. E assim, eu gosto daquele empreendedor que é pequeno, mas pensa grande. Então, é aquele que, olha, eu estou hoje com 10, mas como que com essas 10 pessoas eu consigo gerar um resultado olha a gestão aí de novo. Eu gerar um resultado onde eu possa ter 20, 30, 40. E aí não é um problema de crescer o time. O problema é de organizar o time para que continue aquele momento, né? Aquele aprendizado de colaboração, de co-construção, de indicadores, de resultado, né? E de iniciativa de crescimento, saber para onde se vai e em quanto tempo. Senão você vai acompanhando a jornada, mas você não sabe até quando e quanto você precisa para aquilo. Então, não é uma... o processo de inovação, eu acho que a palavra, ela abraça a gestão, assim, mais do que a tecnologia. Sim. Para mim, o executivo hoje dizer não, ou ainda não, é mais sábio e mais inteligente se ele sabe o que ele está dizendo sim. Ou eu já vi executivo... Gente, maravilhosa. Eu já vi executivo falando... executivo falando, Francis, eu tenho uma reunião de não toda segunda-feira. Eu falei assim, sim. Sabe por quê? Porque veio metaverso, veio várias tecnologias e todo mundo ficou querendo saber de tudo. Gera uma entropia danada. Agora, quais são os cases e quem está fazendo realmente nesse, né, fazendo o benchmark que está trazendo o resultado? Não está ainda. Eu vou colocar umas 2 pessoas para pesquisar sobre isso e vai me trazendo informação de como pode aplicar no meu negócio. Roda a roda do jeito como está. Então, assim, tem hoje empresas que elas estão preferindo rodar como está do que ficar embarcando novas tecnologias e essas novas tecnologias criarem, às vezes, um vale dentro do seu resultado. Então, é gestão, né? Há um equilíbrio, há um pensamento e não dá para tomar os passos assim de maneira... vou acabar com essa frente e vou fazer uma outra frente. Mas a pergunta que você trouxe anteriormente, Ju, é uma pergunta importante, assim. As empresas devem ter uma área de inovação ou não?
Já vi vários modelos assim, e depende muito. Então, se a empresa é grande, ter uma área de inovação, muito mais do que ter é o que ela gera, o que ela movimenta, o que ela impacta. E tem empresas, por exemplo, como a BASF, que é incrível, porque tem um centro de P&D, tem uma rede que conecta os pesquisadores do mundo inteiro. Então, um problema é colocado lá, a rede começa a se organizar para resolver. Né? Então, assim, o quanto que a gente busca também informações relacionadas a métodos de inovação para ver qual é o meu momento de maturação, né? Qual é o meu estágio, como que está a minha cultura. E aí, falando de cultura de letramento digital. Nossa, maravilhoso. Mais do que ter uma área de inovação. Uma cartilha, né? Mais do que ter soluções simples, né? Sim. Mais do que ter essa sede de inovação, entender que se eu tenho um time que não está olhando para o resultado do negócio, né? Já vi muito isso aqui. Eu sou da área de, por exemplo, eu sou da área do jurídico, não preciso saber quanto que a empresa vendeu. Você vai ficar sabendo quando? Quando você vai perguntar para o RH quanto que deu a PLR do ano. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que uma oportunidade que essas organizações têm é de pegar o conhecimento do negócio, os dados que são gerados pelo negócio e usar isso a serviço de como eu posso contribuir. Para ter áreas e pessoas que vão fazer sentido. Mas precisa de letramento de dados, um letramento digital, porque senão também não vai entender como que isso tudo está funcionando. É como se você estivesse vendo uma máquina funcionar. Nossa, como é que funciona lá dentro? Não, você vai ter que abrir. E para abrir, você vai ter que até ir lá, abrir o hardware e cutucar lá na máquina para ver funcionando. Tirar uma peça, tirar outra. Sim. Nossa, meu Deus, que rico. Meus olhinhos brilhantes para você aqui. Amiga, acabou, né, gente? O tempo, que coisa. E eu sempre deixo Foi rapidão, hein? Muito, 40 minutos a gente falou. Nossa, mãe. E tem muita coisa, né? O Luciano passou por aqui também. Eu falei, gente, tem tanta coisa para falar ainda, não falamos nada. Enfim, a gente sempre deixa um versículo no final, Francis, e o que eu escolhi pra gente foi: Deus revela seus segredos aos humildes. Ou seja, tem tanta coisa pra gente descobrir aqui. Tendo essa consciência, essa humildade, testando, planejando, vai dar certo. As empresas vão chegar lá. Só sei que nada sei. Exato. Obrigada por tudo, mas me deixe livro e filme, querida. O que você tem pra gente aí? Um filme na verdade, um livro que eu queria indicar. A gente está vivendo um movimento muito complexo sobre as mulheres no ambiente de inovação. E essa é uma realidade, né? E um livro muito bacana é da Rachel Maia, Como Eu Cheguei na Cadeira número 1, para inspirar você e tantas outras mulheres. Ou seja, é uma inspiração a chegar em várias cadeiras número 1. Que linda, maravilhoso. Temos série, filme, o que você sugere aí? Eu não sou dos filmes, eu sou dos documentários e muito mais eu sou das biografias. Adoro biografia. Porque tem essa história de como as pessoas começaram e como chegaram lá, né? E aí é a Batalha Bilionária que conta a história, né, da perda judicial aí, da propriedade intelectual, que hoje a gente conhece como Google Earth. Mas dizem aí, segundo o documentário, que foram uma galera lá de estudantes alemães que inventaram essa tecnologia, mas não conseguiram defender. E é um pouco dessa história aí. Vou deixar só esse spoilerzinho para vocês se aventurarem. Ai, Fran, como você enriquece tudo, até uma conversa de corredor. Ela é rica com você. Um presente nosso aqui, da nossa patrocinadora, que é um cafezão mineiro aí, 80 café. Gente, eu adoro café. Ai, você vai amar esse. Adoro. Muito obrigada, viu? Obrigada por vir. Uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Sucesso. Gente, que conversa de arrepiar aqui, né? Muito bom. E muita coisa para saber ainda. E quero agradecer, como sempre faço, as pessoas que possibilitaram toda essa história do Deliberado. E quero começar com a minha roupa linda de astronauta, que é de Valéria de Valéria. Valéria, querida, que é uma estilista maravilhosa, que a conheci no Minas Trend. Nos possibilitou estar usando essa roupa aqui incrível, que a Yáscara, nossa figurinista, selecionou pra gente. Então, agradeço as duas, muito obrigada. Ao Átila, nosso maquiador, Lázara Design pelas peças que eu estou sempre usando.
80 Café, nossa patrocinadora, e Loop Vídeo pelos vídeos incríveis de qualidade e cheio de carinho para vocês. Então, espero vocês na próxima. Um beijo.